Olá a todos, meu nome é Rosângela Gebara e eu vou apresentar uma aula dentro do curso Animais e as Cidades, Desafios Municipais para a Construção de Políticas Públicas Animalistas. O tema da minha aula é sobre animais comunitários. Essa é uma cena bastante comum em nosso país e em diversas partes do mundo, isso não acontece só no nosso país, onde a gente caminha nas ruas e vê uma quantidade muito grande de animais. Obviamente isso varia de cidade para cidade, né, de local para local, mas é muito difícil a gente ver um local onde a gente não encontra nenhum animal na rua. E muitas vezes, quando a gente olha para esses animais, a gente não sabe a origem desses animais, a gente não sabe por que aqueles animais estão na rua, né? Se são animais errantes, animais que foram abandonados, animais que se perderam das suas casas, animais que moram lá perto, mas o tutor deixa o animal solto, deixa o animal na rua durante o dia, muitas vezes à noite recolhe, ou ao contrário. E existem vários termos, né, para a gente designar esses animais. Alguns trabalhos científicos publicam animais errantes, animais de rua, animais nas ruas ou até mesmo o que a gente tem usado mais recentemente, animais em situação de rua. Quer dizer, naquele momento, naquela situação, ele está nas ruas. Pode ser que ele não esteja num outro momento, pode ser que ele seja recolhido, resgatado, adotado, pode ser que ele volte para o seu tutor, seja encontrado ou mesmo viva, né, naquela situação de rua por um período bastante prolongado. E o que é um animal comunitário, né, que é o tema aqui da nossa aula? Animal comunitário é aquele animal que estabelece com a comunidade em que vive um laço de dependência e de afeto, embora não possua um tutor único e definido. Então, a comunidade adota aquele animal, a comunidade cuida daquele animal, a comunidade dá alimento para aquele animal e, o mais importante, a comunidade conhece e aceita aquele animal. Então é muito importante, não é todo animal que está na rua que é um animal comunitário, infelizmente, né? Muitas vezes esse animal acabou de ser abandonado, um animal que se perdeu, um animal que não é aceito pela comunidade, que tem um comportamento que muitas vezes a comunidade não quer, não é alimentado, é enxotado, passa por maus tratos. Esse não é um animal comunitário, né? Tem um trabalho que foi publicado em 2015 que fala que a maioria dos animais, dos cães que vivem nas ruas, tem pelo menos uma pessoa que lhe fornece alimentação e abrigo. E o animal comunitário geralmente ele tem 2, 3 pessoas que oferecem alimentação, mas ele é aceito e ele é conhecido por aquela comunidade. Quando a gente fala onde está esse animal comunitário, né? Ele vive em situação de rua, né? Como eu falei anteriormente, ele está em situação de rua. Esse é um slide que mostra a dinâmica populacional, com vários animais aqui, né? Quando eu chego numa cidade, eu vou contar os animais. Os animais que eu vejo nas ruas pode ser um animal que era domiciliado e se perdeu, pode ser um animal que nasceu nas ruas, pode ser um animal abandonado, um animal perdido, e aquele animal que já está há algum tempinho ali naquela comunidade foi aceito por aquela comunidade, né? Passou a ter um engajamento, um vínculo maior. Esse animal, ele pode ser retirado das ruas, ele pode ser resgatado, ele pode ir para um abrigo, ele pode ser adotado e morar dentro de uma casa. Então existe toda uma dinâmica, né? Esse animal ele pode vir a óbito, pode vir a morrer. Então quando a gente conta e quando a gente vai fazer um censo, a gente chega numa cidade, a gente tem obviamente, né, um painel ali do número de animais nas mais diversas situações, né? Aquele animal com tutor, aquele animal semi-domiciliado, aquele animal perdido, aquele animal abandonado e o animal comunitário, ele está justamente aqui, tá bom? Pode ter sido, obviamente, um animal que foi abandonado, um animal que se perdeu, e depois de um tempo naquela comunidade, ele passa a criar esse vínculo. Ou pode ser um animal que nasceu nas ruas mesmo, nasceu naquele local, numa praça, num cemitério, num estacionamento de um empreendimento comercial, e ele passou a ser cuidado pelas pessoas daquela comunidade. E como que a gente lida com esses animais, né? Aqueles animais que vivem nas ruas, que são acolhidos pela comunidade, mas que não podem ser recolhidos ou adotados a curto e médio prazo. Como que a gente lida com essa população? Simplesmente a gente fecha os olhos,
Simplesmente a gente pensa, eu tenho que resgatar todos, eu tenho que conseguir um lar para todos. Será que a gente tem a capacidade de conseguir um lar para todos esses animais? Será que eles serão a prioridade, né? Quando a gente tiver que realmente retirar os animais das ruas e conseguir um lar para esse animal? Na verdade, a gente pode criar um programa de animais comunitários. Obviamente, esse programa de animais comunitários, ele tem que estar inserido dentro de uma estratégia maior de manejo populacional de cães e gatos. Então, o município ele tem que ter outras estratégias, né? Por exemplo, de registro e identificação, de censo, de cuidados de saúde, de vacinação, de castração, e dentro desse programa amplo, né, sustentável, abrangente de manejo populacional, a gente tem, obviamente, como implementar um programa de animais comunitários. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo como é que a gente implementa esse programa de animais comunitários. Existem vários municípios que já têm os seus programas, né? Inclusive tem legislações que identificam, reconhecem o animal comunitário, tá? E implementam ações que protejam esses animais. O primeiro município que teve uma legislação que tratou, né, do animal comunitário, que reconhece o animal comunitário, foi o município de São Paulo, com uma legislação de 2008. Rio Grande do Sul veio em 2009, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Pernambuco, o estado do Paraná, Goiás em 2012, Rio de Janeiro em 2013, Minas Gerais em 2016, Roraima 2017, Paraíba 2018, Mato Grosso 2018, o estado do Amazonas 2019, Espírito Santo 2020, e tem milhares de municípios, centenas de municípios que têm legislações onde eles citam o animal comunitário, reconhecem o animal comunitário e implementam iniciativas para a proteção desses animais, tá bom? Aqui a gente vê alguns cartazes, né, relacionados à legislação e programas já implementados aqui da Prefeitura de Canoas, Prefeitura de Campo Grande, aqui em Brasília, Prefeitura de Ipanema, Prefeitura de Teresópolis, Prefeitura de Ouro Preto. Então, a gente vê diversas aí prefeituras tendo a sua legislação e tendo o seu programa implementado. E, obviamente, eles fazem toda uma comunicação aí para a sociedade para explicar o que é um animal comunitário e o que a lei traz de iniciativas. A gente tem um PL tramitando aí na Câmara dos Deputados, é um PL que foi escrito pelo deputado Fred Costa e pelo deputado Bruno Lima, é o PL 275, né, que foi protocolado em 2023, que ele regulamenta, né, a permanência dos animais comunitários em locais públicos e condomínios, tá? Ele ainda está em tramitação, ele não foi aprovado, e esse PL, se ele for aprovado, ele vai, obviamente, valer para todo o território nacional, tá? Então, ele fala o seguinte, essa lei visa resguardar o direito e o abrigo e os cuidados do animal comunitário em áreas públicas e condomínios orientais fechados. Para efeito dessa lei, considera-se animal comunitário aquele que, ainda sem ter um tutor definido, estabeleça laços de afeto e dependência com a população da comunidade em que vive. É assegurado a todo cidadão o direito ao fornecimento de abrigo, alimentação, água e demais cuidados que visem garantir o bem-estar do animal comunitário em espaços públicos e condomínios orientais. No caso do animal comunitário se encontrar, viver dentro de um condomínio horizontal fechado, é obrigatório o cadastramento de pelo menos um tutor, um responsável, junto ao órgão de administração do condomínio, devendo este manter uma relação atualizada dos responsáveis para cada animal comunitário que vive nas suas dependências, tá? E é de competência desses tutores, desses mantenedores, os cuidados com a higiene, saúde e alimentação desse animal comunitário. Os abrigos, comedouros e bebedouros utilizados para os cuidados com animais comunitários deverão ser posicionados de forma a não prejudicar o trânsito de veículos e pessoas. E no artigo 4 fica proibida, sem ordem judicial, a retirada do animal comunitário da localidade onde ele se abriga, bem como a obstrução do fornecimento de alimentos, água e demais cuidados essenciais. A gente sabe da importância, né, desse projeto de lei porque existem muitos problemas relacionados a animais comunitários, principalmente animais que vivem dentro de condomínios horizontais. Aqui eu trago uma matéria, né, de Curitiba de 2013, eu vou passar aqui para vocês,
falando dos animais comunitários, há praticamente mais de 10 anos atrás, a gente já via, né, a iniciativa muito bem feita na cidade de Curitiba, que foi uma cidade que implantou um programa de animal comunitário que perdura até hoje. Deixa eu colocar aqui. A Prefeitura de Curitiba começou um trabalho de monitoramento dos cães que vivem nos terminais de ônibus da cidade. O objetivo é identificar os animais e procurar por pessoas que possam cuidar deles sem precisar levá-los para casa. A maior parte dos cães que vivem nos 22 terminais de Curitiba hoje recebem cuidados como alimentação e carinho de moradores e pessoas que trabalham na região. Só que isso, até pouco tempo atrás, era feito sem compromisso. Desde maio, a Prefeitura de Curitiba vem identificando com microchips e vacinando esses animais para que gente como a Eliane, que trabalha na Rua da Cidadania de Santa Felicidade, passe a ser uma cuidadora oficial deles. É o projeto Cão Comunitário. Nós damos água, todo dia água fresca, limpa, a alimentação é tratada com ração, a gente evita de alimentos domésticos para a questão alimentar deles ser balanceada, e nós temos 2 veterinárias amigas que também prestam atendimento. Cada um tem no mínimo 2 responsáveis mantenedores, né? Que assinam um termo de compromisso pelos cuidados diários com os cães. Então, basicamente, é alimentação e água no dia a dia e o monitoramento também diário. Caso aconteça alguma coisa com os cães do projeto, essas pessoas que são responsáveis em informar a rede de proteção animal da Prefeitura. Segundo o diretor do projeto, a saída para esses animais em específico é esta mesmo, já que a Prefeitura não tem mais canil e os abrigos das ONGs estão superlotados. Se a gente retira esses que já estão morando nesses locais, muitos virão e vão se estabelecer. Então não é uma medida efetiva retirar os cães dos locais. Desde maio deste ano, a Prefeitura já identificou 41 cachorros que vivem nos terminais de Curitiba. Destes, 9 foram adotados por famílias e levados para casa. O restante, como essa cadela aqui do terminal Santa Felicidade, continua vivendo no terminal e recebendo o atendimento das pessoas que trabalham ou passam por aqui. A iniciativa da Prefeitura é em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Foram liberados R$200 mil pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná para a realização do projeto. Importante mencionar que esse projeto, né, ele teve, obviamente, o apoio aí da Universidade Federal do Paraná, teve o apoio financeiro, né, da Fundação Araucária, e como propriamente foi falado, né, durante a reportagem, é muito importante você fazer um projeto desse, né, manter do ponto de vista sanitário esses animais controlados, vacinados, castrados, vermifugados, do que você simplesmente retirar. Primeiro, você não consegue retirar os animais porque você não tem para onde levar, a gente não tem uma capacidade infinita aí de lares responsáveis, infelizmente, e de abrigos, né? E quando você retira todos esses animais do local, você cria o que a gente chama de efeito vácuo. Então, outros animais adentrarão ali, animais sem controle nenhum, sem castração, sem vacinação, sem vermifugação, sem nenhum cuidado. Então, é importante manter esses animais ali, obviamente ter os mantenedores que cuidam desses animais, que estão diariamente com esses animais, e obviamente ter todo esse controle aí sanitário, que neste caso desse projeto, que se iniciou em 2013 em Curitiba, teve o apoio, obviamente, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. Naquela época, em 2013, tinham mais de 120 mantenedores e 160 animais cadastrados, né? E cerca de 25% deles acabaram sendo adotados por uma família em um lar definitivo. Então, no começo do projeto, foram cadastrados 160 animais e 120 pessoas para cuidar desses animais. E aqui uma fala da professora Carla Molento, da UFPR, onde ela fala o seguinte: os cães de rua que estão sob um certo nível de controle, né, como eu falei anteriormente, esterilizados, vacinados, vermifugados, eles devem ser reconhecidos como uma importante barreira sanitária e reprodutiva na comunidade em que vives, porque eles estão ali, naquele local, utilizando aquele local, né, não deixando que outros animais adentrem, e eles estão, do ponto de vista sanitário, controlados. Aqui é uma outra matéria que eu vou passar para vocês, sobre os animais comunitários de Curitiba. Fazendinha, a cobradora de ônibus Carmelita dá uma atenção especial para Carlinhos e Bocão. Ela é uma das responsáveis por cuidar
animais que vivem no local. Carmelita colabora para o projeto Cães Comunitários. São cachorros que moram em 13 dos 22 terminais de ônibus da cidade, assistidos pelos profissionais da Rede de Defesa e Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. É um trabalho bom, né? Já que eles não tem uma casa certa, né? Tem alguém que está cuidando deles, né? E o que a gente pode fazer também, põe numa aguinha, sempre alguém dá uma ração, trazem comida, né? Eu mesmo já adotei 2 cachorros aqui. Os animais foram identificados com microchips e coleiras, castrados e recebem tratamento veterinário. Em uma das ações da equipe, eles tiveram um sangue coletado para exames de laboratório. A gente tira a temperatura, dá vermífugo, aplicante parasitário, faz um exame físico geral no animal. Quando o projeto iniciou, no ano passado, 43 cachorros eram monitorados. No decorrer desse ano, 13 deles foram adotados, ganharam um lar. Então, a partir do momento que a gente fez a castração, a vacinação, todo o cuidado com a saúde do animal, os terminais acabaram se tornando uma vitrine de adoção, né? O projeto tem caráter de pesquisa. É mantido com recursos da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e com a parceria da Universidade Federal do Paraná. Os cães comunitários têm um ou mais mantenedores voluntários que, além de fornecer alimento e água, informam aos médicos veterinários sobre qualquer problema de saúde dos bichos. José, que é porteiro do terminal Campo Comprido, é um deles. Ele ajuda a cuidar dos cães Roberval e Nibe. Esse foi o cachorro que foi abandonado aqui no terminal, né? Alguém abandonou eles aí, e ficar na rua sem proteção, pra eles é ruim, né? Que eu acho muito bom que eles tenham proteção. Reforçando, né, o programa de animais comunitários que foi implementado lá em 2013, foi colhido, né, o sangue desses animais, foi publicado um trabalho em 2017, falando, né, de todos esses exames. Então, nesse trabalho que foi publicado por professores, estudantes e pós-graduandos da Universidade Federal do Paraná, eles chegaram numa importante aí conclusão, né, que os cães comunitários de Curitiba estavam mais saudáveis soltos do que estariam dentro de abrigos. Então foram feitas sorologias, hemogramas, bioquímicos completos, estavam todos os exames normais. Em 21 cães comunitários foi feito PCR em tempo real, né, para determinadas doenças como babésia, anaplásia, erlíquia, rickettsia, hepatozon, leishmaniose, neorrickettsia, bartonella, leptospirose e brucelose. E também exames sorológicos para dirofilária, erlíquia, borrelia e anaplasma. Todos os animais, né, praticamente a maioria desses animais, estavam negativos para os principais patógenos relacionados a zoonoses. Então, apesar da exposição diária desses animais em áreas públicas de grande circulação de pessoas, os cães comunitários de Curitiba apresentaram baixa prevalência de doenças transmitidas por vetores e de zoonoses por protozoários, revelando assim que eles traziam baixo risco ambiental e baixo risco de de disseminar esses patógenos. Esse trabalho é bastante importante para mostrar que isso é um trabalho seguro, né? Você manter esses animais controlados do ponto de vista sanitário. Aqui uma outra reportagem sobre animais comunitários em escola. Júlia foi a primeira a aparecer no colégio no fim de 2012. Cerca de 5 meses depois chegou Júlio, que também foi adotado pelos alunos e professores da Escola Municipal Integral Antônio Heráclio Rego, em Água Fria, na zona norte do Recife. Os cães não têm raça definida, são os também chamados vira-latas. Desde então, eles moram no local. Júlia e Júlio são cães comunitários, que é quando o animal não tem um dono particular, mas é cuidado por um grupo de pessoas que dá alimento, leva ao veterinário, protege esse bicho. Na instituição, que vai do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, estudam cerca de 600 alunos, que têm entre 11 e 15 anos. Elaine, de 15 anos, é uma das estudantes e percebeu uma mudança no comportamento dos colegas desde que o cão e a cadela chegaram. Depois que os cachorros chegaram, eles demonstraram um ato de respeito maior, de cuidado, de carinho, que é isso que os cachorros estão passando para todos nós. Para estimular ainda mais os alunos, a professora de português Juliana Ramos criou o projeto Cães Comunitários, onde os estudantes pesquisaram sobre maus tratos, adoção e
outros temas relacionados ao mundo canino. Nossos alunos, eles vêm desde março, como eu lhe disse no início do projeto, produzindo cartazes, fazendo pesquisas em cima da importância da adoção de animais, da importância da castração, dos cuidados que devemos ter, que não basta só você pegar um animal, levar para casa e pronto. Não, você tem que ter os devidos cuidados, de vermifugar, de levar sempre ao veterinário. Sam, de 13 anos, participou do projeto e aprova a convivência com os cães. Eu sempre gostei muito de estudar, mas com eles eu gostei ainda mais de estar aqui na escola. Para você agora ficou mais gostoso, mais legal vir à escola? Sim, mais legal. Os outros coleguinhas também? Sim, eles falam que é legal. Tem um cachorro na escola. O secretário dos Direitos dos Animais do Recife, Rodrigo Vidal, disse que vai apoiar a iniciativa do colégio. Esse é mais um exemplo, né, onde uma instituição, uma escola, uma instituição educacional adota esse animal. Então, ele não tem um tutor único, mas ele é adotado ali por uma instituição de ensino, trazendo muitos benefícios, né? Então, é uma situação onde ambos ganham. O animal ganha muito, obviamente, vai ganhar carinho, vai ganhar proteção, vai ganhar alimentação, vai ganhar cuidados de saúde, e por outro lado, ele vai trazer ali uma grande vantagem para esses estudantes, diminuindo inclusive questões relacionadas à violência, a bullying dentro das escolas. As crianças aprendem, né, cuidando desses animais em relação à responsabilidade. Conselheiro Lafayette foi uma cidade que ganhou o prêmio Cidade Amiga dos Animais, a primeira edição desse prêmio, que foi um prêmio idealizado pela Organização Internacional World Animal Protection. E Conselheiro Lafayette, em 2018, eles tinham 58 animais comunitários cadastrados dentro do programa. O próprio município, né, a própria prefeitura colocava casinhas e comedouros para esses animais. Então aqui vocês podem ver uma foto, cão domínio. Eles tinham 20 lares temporários cadastrados, então quando esse animal precisava passar por uma cirurgia, ser castrado, ele ficava, né, recebendo os cuidados dentro de um lar, e depois muitas vezes ele até podia voltar para a rua, e tinham também pessoas que cuidavam, né, desses animais nas ruas. Então essas pessoas recebiam a ração da prefeitura e essas disponibilizavam alimentação para esses animais. A própria prefeitura tinha parceria com 15 pet shops que doavam, né, o banho e a tosa para esses animais. Também tinham parcerias com educadores caninos, adestradores, que muitas vezes ajudavam até em animais que podiam ter um comportamento ali que não era muito aceito, né, ajudavam na ressocialização. E também tinham parceria com 13 casas agropecuárias que doavam alimentos e davam desconto para os animais que eram adotados, tá? Muitos desses animais viviam dentro ou praticamente na porta de hospitais, de igrejas, postos de combustíveis, hotéis, e toda a cidade conhecia os animais pelo nome. Aqui a gente vê uma foto, né, na Secretaria de Educação. Eles mantinham desde 2016 o cão comunitário Bola. Na paróquia de São Sebastião tinham 3 animais, né? E aqui a gente pode ver os 2 que ficavam muitas vezes dentro da igreja. E, obviamente, desde 2003 eles tinham um famoso cão chamado Coroinha, que infelizmente ele já faleceu, mas a cidade toda conhecia esses animais pelo nome e aceitavam a presença dele. O programa ainda continua, eu não sei quantos animais ainda são mantidos, são cadastrados pela prefeitura, mas em 2018 eram 58 animais dentro do município. Aqui a gente vê outros exemplos, né? Município de Recife, a escola que a gente acabou de ver na reportagem, cães comunitários em Ponta Grossa, no Paraná, que receberam essas coleiras reflexivas para diminuir as chances da questão de serem atropelados. Isso é um risco, né, que os animais comunitários passam, é um risco bastante grande, afinal eles vivem na rua, eles têm alimentação, têm apoio, são castrados, vacinados, mas eles estão à mercê desses riscos. E aqui na cidade de Piraquara, né, a gente vê que a própria prefeitura colocou esses
canos de cimento, né, para servir de caminha para esses animais. Então eles pegaram essas manilhas, colocaram em áreas específicas, pintaram, né, colocaram um paninho dentro para servir de cama para esses animais durante a noite, tá bom? A gente vê, né, constantemente aí nas notícias, nas redes sociais, a questão desses animais muitas vezes dentro desses condomínios, né? E eu comentei para vocês que esse PL que está protocolado na Câmara dos Deputados, ele fala justamente disso, né, dos animais que vivem dentro dos condomínios. E muitas vezes você tem pessoas que gostam desses animais, que dão alimentação para esses animais, e uma parte dos condôminos não quer aquele animal lá dentro. E aí entra numa briga, essa briga muitas vezes vai parar, ela vai se tornar uma briga judicial, e muitas vezes, obviamente, o juiz ele dá o ganho de causa para os animais, né? Então aqui a gente vê, ó, autores das ações são os próprios gatos que foram assistidos judicialmente por uma entidade de proteção animal. Então, quem foi o autor dessa ação foram os próprios animais. 22 gatos entram na justiça contra condomínio que quer impedir a presença deles, tá? Então aqui o nome dos animais, né? E que eles foram autores da justiça. E obviamente aqui o caso do Frajola, ele ganhou a causa, né, e a multa de 20 mil para quem tirar o gato do condomínio. Ele era um mascote comunitário que vive há 4 anos no local e obviamente entrou aí numa briga judicial para tentarem expulsar. Se nós tivermos aprovação desse PL, né, protocolado pelo deputado Bruno Lima e pelo deputado Fred Costa, a gente já vai ter, obviamente, muito menos processos, porque aí já vai ser uma lei federal que garante a presença desses animais, obviamente tendo mantenedores que cuidem deles, tá? Aqui são outras notícias, né, relacionadas a isso. Então, o cão comunitário Sequela, em Porto Alegre, de 15 anos, tem o seu direito formalizado em assembleia de circular livremente pelo condomínio. Então, é um cão comunitário que vive dentro de um condomínio horizontal. E aqui a gente tem uma publicação, né, de uma página bastante famosa que trata desse assunto, a Cão Comunitário Brasil, né, falando que 5 fatos sobre cães comunitários. Então são animais que vivem em situação de rua, possuem vínculo com seus cuidadores, possuem vínculo com a comunidade, possuem um local de permanência estabelecido e atuam como barreira física, sanitária e reprodutiva. E o mais importante, eles são sentinelas ambientais, eles são bioindicadores. Quando você tem alguma epidemia, algum problema aí de saúde em relação a uma zoonose, uma doença espécie específica, eles vão ser os primeiros, né, a demonstrar isso. Então é muito importante a gente ter o controle desses animais. A sociedade, ela sempre vê, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, sempre vê os cães comunitários com muito carinho, tá? Aqui a gente vê outras notícias, né? Cão domínio preparado por voluntários, protege cães na Rua do Pinheirinho, em Curitiba. Aqui conheça Max, Pitoco e Zoinho, 3 cães comunitários que ganharam camas quentinhas em um terminal de ônibus em Curitiba. Aqui a gente vê uma notícia do Chile, tá? Então os animais que andam junto com os policiais fazendo a ronda, então são animais de rua, né? Aqueles poempeiros, carregeiros, e eles fazem a ronda com as guardas municipais. E aqui também, né, um cão vira-lata que adotou um colégio estadual em Pinhais, no Pará, tá? Aqui, cães comunitários em Uberaba, condomínios de cães em Ponta Grossa, e a gente vê aqui uma notícia de como é em Havana, Cuba, na capital, onde os animais comunitários, os animais que vivem, eles têm uma coleirinha e eles têm uma plaqueta, né, com o nome deles. Aqui a gente pode ver, me chamo Vladimir, vivo no Museu da Orfebreria, o local e um telefone de alguma pessoa, obviamente o mantenedor desse animal. E na própria plaquinha fala que ele está esterilizado, ele está castrado, tá bom? Então, vários especialistas, veterinários, juristas, promotores públicos falam o seguinte, que é importante, dentro de um planejamento de ações de manejo populacional de cães e gatos, identificar os animais mantidos pela comunidade, fazer uma parceria com o poder público para instituir o programa do cão comunitário, que visa, obviamente, estabilizar essa população, e uma vez que esses animais controlam a entrada de novos animais, eles podem ser usados como barreiras sanitárias.
desde que, obviamente, a gente forneça cuidados veterinários, como vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas e, obviamente, a esterilização. Aqui são informes técnicos, guias e manuais, esses dois aqui do Ministério Público de Minas Gerais e esse daqui também, né, um guia falando sobre os animais comunitários. Então, aqui o próprio Ministério Público de Minas Gerais, trazendo aqui uma postagem sobre os animais comunitários, explicando o que são animais comunitários e, obviamente, existe também, né, os animais comunitários aqui do próprio Ministério Público de Minas Gerais. Então, aqui a gente vê a Chiquinha, né, com o crachá dela, vendo assim uma identificação, né, da própria comunidade aí, dos juristas e dos promotores reconhecendo esses animais, tá? E agora a gente vai chegar mais para a segunda parte da minha aula, que é como que a gente inicia um programa de animal comunitário, né? Então, imagina que você já tem um programa de manejo de populações de cães e gatos, você já tem uma parte de censo, de registro, de identificação, você já tem um programa de castração e você identifica na sua cidade que você tem alguns animais que já vivem nas ruas, tá? Então, como a gente pode iniciar um programa de animal comunitário? Aqui eu trago um importante trabalho aí de mestrado da Juliana Tosi de Almeida, uma veterinária colega, onde ela fez todo um levantamento, todo um estudo, né, de como que pode se adotar o programa de animal comunitário como uma estratégia adicional para o manejo populacional de cães. Ela defendeu a sua dissertação de mestrado em Curitiba, na UFPR, em 2017. Essa dissertação de mestrado ela está à disposição de todos, é só vocês entrarem nesse link aqui. E ela fala o seguinte, como que a gente pode iniciar? Primeiro tem que fazer uma pré-triagem, né? A gente precisa fazer um levantamento do número de animais que vivem nas ruas e ver que aquele animal que vive há muito tempo na rua, quem que cuida daquele animal? Então eu tenho que conversar com as pessoas da rua, eu tenho que conversar com os residentes, com os municípios. Quem é aquele animal? Ele tem um dono? Ele tem um tutor? Ele vive na rua? Ele não tem nenhum tutor, nenhum dono? Existe algum protetor que alimenta esse animal? Esse animal, existe alguma organização, alguma ONG que alimenta esse animal? Então, eu preciso conversar com todos para fazer uma triagem, né? Essa pré-triagem é importante levantar um número de animais que vivem nas ruas. E depois, durante a triagem, durante essa conversa, a gente vai identificar se realmente aquele animal não tem um tutor e se ele é um animal aceito pela comunidade, se ele tem o perfil de ser um animal comunitário. Nesse momento, eu também tenho que avaliar o comportamento do animal, né? O animal comunitário não é aquele animal que ataca todo mundo, que morde todos os motoboys, aquele animal que todo mundo odeia na rua. Esse não é um animal comunitário, né? A gente tem que lembrar que na definição ele é aceito, ele tem um vínculo com aquela comunidade, né? Existe uma interação humano-animal que na maioria das vezes, obviamente tem pessoas que não gostam e nunca vão gostar, mas na maioria das vezes existe uma interação humano-animal positiva, né? E é muito importante nesse momento a gente avaliar, fotografar, cadastrar esse animal, tá? Cadastrar realmente numa ficha, fazer um georreferenciamento, tentar fazer, obviamente, a primeira parte aí, a primeira etapa da implementação do programa de animais comunitários. Então, existe uma ficha, a própria Juliana propõe essa ficha, né, uma ficha de triagem. Então, nessa ficha de triagem tem o nome, o sexo, idade, raça, porte, onde esse animal fica, né, qual rua que ele fica mais ou qual a referência que ele fica mais, se ele tem um mantenedor, é 1, 2, 3 mantenedores, é um protetor esse mantenedor, não é um protetor, é um morador em situação de rua, há reclamações na comunidade, a gente tenta descobrir a origem desse cão, né? Então nessa ficha de triagem existe uma pergunta, a origem do cão, esse cão foi abandonado por uma pessoa se mudou e deixou o cão na rua, da onde que surgiu esse cão? É muito importante a gente perguntar para a comunidade, saber se esse cão já foi castrado, se ele possui um abrigo fixo, se ele dorme sempre no mesmo local, se ele dorme na frente de uma casa, se ele dorme dentro de um estacionamento, se ele dorme numa praça, e o comportamento dele, se ele já causou acidentes por mordedura, se ele já mordeu alguém da comunidade, se ele persegue objetos em movimento, persegue bicicletas, motos, se existe um contato social com outros cães, se ele briga com outros cães, se ele já feriu gravemente outros cães. Então, existe uma série de perguntas aqui
muito importantes que a gente tem que fazer quando a gente vai implementar um programa de animais comunitários. E, obviamente, existem os critérios, né? O cão vive exclusivamente na rua, não é um cão que tem um tutor que solta ele à noite. Isso não é um cão comunitário, né? É um cão semidomiciliado, é um cão que tem um tutor irresponsável, tá? A gente precisa ver que o animal possui um local onde ele fica estabelecido, ele tem um vínculo com a comunidade pelo menos há 1 ano, não apresenta histórico de mordedura, não apresenta comportamento de perseguir carros, motos, bicicletas, ele possui um abrigo fixo, tá? E ele tem, obviamente, mantenedores, pessoas que cuidam deles, né? O mantenedor também existe um perfil que a gente tenta encontrar e é muito importante a gente encontrar mantenedores, é um fator chave para o sucesso do programa, mantenedores extremamente responsáveis e engajados, porque eles vão fazer parte tanto da implementação desse programa quanto da sustentabilidade, da continuidade desse programa. De preferência, esse mantenedor, ele tem que ter um perfil que não seja um perfil de acumulador, né? Ele também, de preferência, não deve ser um morador em situação de rua. Ele tem que ter condições de cuidar dos animais, né? Ele tem que ter condições de estar observando esse animal todos os dias. Muitas vezes a gente deixa 2 mantenedores ou 3, por caso que um viaje, você tem a outra pessoa para fazer o backup. E essa pessoa precisa entender o programa e, obviamente, assinar um termo de adoção comunitária, tá bom? Após essa triagem é feito o cadastramento, né? Após a identificação dos animais e dos mantenedores é feito o cadastro definitivo, o registro fotográfico desses animais, o exame clínico desses animais, a vacinação desses animais, né? E de preferência a identificação através de microchip e coleira com plaqueta, tá? Pós-cadastro é realizado o acompanhamento veterinário e o acompanhamento do comportamento, a esterilização, a vermifugação, né? A cada 6 meses de preferência, e é muito importante, como eu falei para vocês, a identificação com coleira e plaqueta e microchipagem. E, obviamente, você tem que ensinar aquela comunidade que você está implementando um programa de cão comunitário e aquele animal é um animal comunitário. Então, é importante a colocação de placas, a distribuição de cartilhas, você fazer um evento para conversar com a comunidade, você divulgar o programa nas mídias sociais, tá bom? Essas são as outras, né, fichas de registro e avaliação dos animais e dos mantenedores, tá? Aqui é a ficha do animal, com a foto do animal, o número do microchip e a identificação dos mantenedores desse animal, tá bom? E depois os indicadores de bem-estar e os indicadores de saúde, tá? Aqui tem uma parte de indicadores psicológicos e comportamentais e atitude do animal em relação à presença do avaliador. E temos um diagnóstico aqui, né? Onde você vai dizer se aquele animal tem alguma inadequação em algum conjunto de indicadores. Um indicador nutricional, indicador de saúde, indicador de conforto ou indicador comportamental. E aí você vai ver o grau de bem-estar e você pode avaliar tempo após tempo esses animais, tá bom? É muito importante esse acompanhamento dos animais, até porque, como eu falei anteriormente, esses animais, eles são animais sentinelas, eles são animais sinalizadores para eventuais riscos de aparecimento de doenças, tanto na população humana quanto na população animal. Então é muito importante fazer o acompanhamento desses animais. Quando a gente implementa um programa de animal comunitário, não é só a implementação, tá? É a continuidade desse programa ano após ano. Até porque vão surgir animais novos, tem animais comunitários que muitas vezes são adotados pelos mantenedores e a gente, obviamente, tem que fazer o recadastro aí dos animais novos e tirar o cadastro do animal comunitário quando ele sai do programa, tá bom? Aqui eu trago algumas fotos, esse é o programa de cão comunitário de Porto Alegre, né? Você vê uma placa, você vê as manilhas aqui utilizadas como caminhas, né? É muito importante essa educação e essa divulgação do projeto, é fundamental, tá? A gente tem que explicar para toda a comunidade, todos os envolvidos, agentes públicos, turistas, moradores, o que é o programa de cão comunitário. É importante também a divulgação na TV local, na rádio, no jornal impresso. É importante a gente muitas vezes trazer celebridades locais, o prefeito, autoridades para divulgar o programa, para dar importância para o programa.
e aproveitar quando estiver divulgando esse programa para falar, obviamente, de guarda responsável. É importante a gente empoderar a comunidade, não só os mantenedores. Explicar que esses animais estão na rua por um problema do ser humano, por irresponsabilidade do ser humano. Os animais não nascem nas ruas, é baixíssima a quantidade de animais que nascem nas ruas. A maioria dos animais que a gente vê em situação de rua são animais abandonados, né? Então os animais não são invasores, eles são vítimas da irresponsabilidade humana. Então é importante aqui, né? Você sabe o que significa um cão comunitário? Aqui quando for colocar caminhas, explicar, né, que essas caminhas são dos animais comunitários. Mas infelizmente tudo não são flores, né? Muitas cidades que implementaram casinhas, né, para os animais se albergar, ou até mesmo comedouros e bebedouros, né, em áreas públicas, tiveram problemas. Aqui a gente vê em Conselheiro Lafayette, em 2019, um morador, né, um assassino, botou fogo na casinha dos cães comunitários. Graças a Deus não aconteceu nenhuma morte, né, nenhum animal morreu, mas destruiu toda a casinha e o intuito da pessoa era prejudicar os animais. E muitas vezes, quando você tem comedouros e bebedouros públicos, algumas pessoas a gente já viu alguns casos de colocarem veneno nesses locais, né? Então a gente tem que avaliar o risco de se colocar casinhas e bebedouros e comedouros em áreas públicas, em áreas que as pessoas sabem onde está. Pode favorecer questões de maus tratos, pode atrair animais sinantrópicos, pode ser foco de multiplicação de vetores quando a gente não tem bebedouros fechados, né? E aqui, infelizmente, em 2024, agora em março, os cães comunitários que moravam em um terminal de Curitiba foram envenenados e vieram a óbito. Aqueles cães que a gente viu nas reportagens, tá? Então, tem que tomar muito cuidado também em relação a esses animais que estão expostos ao risco de pessoas mal intencionadas, tá bom? Chegando ao final da minha apresentação, aqui a gente vê os desafios, né? Nem todos os gatos, nem todos os cães e gatos são candidatos a serem animais comunitários. Os animais agressivos que atacam motoqueiros, atacam ciclistas, realmente são animais que a gente deve tentar ou fazer um trabalho de socialização deles, um trabalho de dessensibilização para mudar esse comportamento ou tentar encontrar um lar para esses animais, até porque esses animais podem ser alvos, né, de maus tratos, de pessoas mal intencionadas que podem atropelar, que podem chutar, que podem dar um tiro, uma facada, então é muito comum esse tipo de acidente. Um outro desafio são áreas com intensa vulnerabilidade social e econômica, onde a gente tem muitos cães, né? Um outro desafio, muitas vezes os gestores não entendem a importância do projeto e veem esses animais como um risco à saúde pública, então é muito importante a gente explicar, trazer aquele trabalho da UFPR, mostrar que muitas vezes esses cães, quando são vacinados, vermifugados, controlados do ponto de vista sanitário, eles não trazem riscos. A gente precisa da adesão da comunidade. É muito importante que os mantenedores, os voluntários que participem no projeto tenham disciplina, né? A gente vê alguns problemas em alguns municípios. A questão da falta de recursos para a implementação do programa e, obviamente, ter políticas públicas, ter leis municipais, estaduais ou federais que garantam, né, tanto a implementação do programa quanto a sustentabilidade. Aqui eu trago uma fala da própria Juliana Tosi, né? O programa de animal comunitário não se resume somente a alimentar, fornecer água e castrar o animal. Ele vai muito além, envolvendo questões sociais para compreender a necessidade local da comunidade dos animais e trabalhar com a coexistência entre animais e pessoas. É um conjunto de ações em prol do bem-estar animal, da saúde única, do manejo populacional de cães e gatos e da participação social. E aqui a gente vê um caso, né, um caso triste, o motoqueiro cai ao atropelar cachorro, tá, e quebra o pescoço. Então teve um acidente por conta de um comportamento indesejado desses animais que vivem em situação de rua. Muito obrigada, aqui está meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.